Dando agora para mais debate, eu queria ouvir um pouquinho nós temos uma informação aqui que chega para nós. O Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos têm poder de veto, são 15 países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, 15 países, 5 mandam. Os outros estão lá meio que figurativamente. Os 5 que mandam são os 5 que têm poder de veto. Estados Unidos, Rússia, antiga União Soviética, França, Inglaterra e China, Grã-Bretanha e China. E os Estados Unidos vetaram a proposta apresentada pelo Brasil, uma proposta para emissão de uma resolução. Renato Batista, como você vê essa posição dos Estados Unidos vetando uma proposta apresentada pelo Brasil, que é o presidente provisório do Conselho de Segurança da ONU? Vai gerar um atrito? Capês, o embaixador de Israel na ONU, ele chegou a condenar, dizer que esse conselho, ele está discutindo aqui já há alguns dias e ele não conseguiu fazer o mínimo, que é condenar o Hamas como grupo terrorista. Agora, os Estados Unidos se utilizou do seu poder de veto contra a resolução brasileira, porque a resolução brasileira não garantia ou não falava do direito de autodefesa de Israel. Aqui a gente está falando de um país que foi atacado por ataques terroristas, dos mais bárbaros possíveis, nem preciso recapitular, vocês já certamente sabem disso. Pessoas foram feitas de refém e simplesmente a nossa resolução não falava sobre esse direito legítimo de Israel agir na faixa de Gaza, de tomar alguma atitude, de buscar os seus reféns e de dizimar esse grupo terrorista. É muito fácil nesse momento a gente falar apenas, olha, eu gostaria que tudo estivesse em paz, eu gostaria, né, dos corredores humanitários aqui, felizmente a gente noticiou isso aqui hoje. Só que, olha, as coisas infelizmente não são um mundo cor-de-rosa. Israel foi duramente atacada por um grupo terrorista e tem sim o seu direito de se autodefender, e foi justamente com essa premissa que os Estados Unidos utilizou do seu poder de veto. Márcio Pichulucci, se o Conselho de Segurança da ONU, que é uma síntese da Organização das Nações Unidas para a área de segurança, não se entende, como é que a gente vai esperar que haja entendimento no Oriente Médio e na faixa de Gaza? Eu acho que é a Organização das Nações Desunidas. Exato. Né? Não é unida, é desunidas, porque eles não conseguiram impedir o massacre entre a Sérvia e a Croácia, eles não conseguiram impedir o massacre em Darfur, eles não conseguem impedir os massacres do Boko Haram, não conseguem parar a guerra da Ucrânia, muito menos vão conseguir resolver alguma coisa em Israel. As Nações Desunidas não servem para nada, ela é dominada por países que não são democracias, então eles condenam as democracias, eles atacam as democracias. As Nações Desunidas não conseguem impedir que o Irã enforque homossexuais, não conseguem impedir que o Irã prenda mulheres que simplesmente não cobrem os cabelos. As Nações Unidas, eu acho que ela nem precisava mais existir, que deve ser um custo muito grande para manter. Por mim, acabava com as Nações Desunidas. Querido Diego Tavares, você concorda que a ONU corre o risco de se tornar um local para discursos bonitos, conversas enfadonhas e um local para produzir sono, tal e qual a mosca de tsetse? Corre o risco não, professor Capês. A ONU já tem se mostrado, como o professor Márcio aqui expôs, se mostrou ineficiente em resolver diversos conflitos mundiais e agora não está sendo diferente. Agora, me chama muita atenção, voltando na fala do Renato, o papel do Brasil nessa discussão. E olha que curioso como a história se repete, né? O Brasil parece que está resgatando o seu título de anão diplomático, que ele ganhou justamente numa discussão lá no governo Lula I a respeito da existência do Estado de Israel. Eu não entendo essa dificuldade do governo brasileiro em assumir que o Hamas é uma organização terrorista. Nós tivemos, não falando do governo brasileiro, mas do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do nosso presidente, uma guerra de narrativas com a embaixada israelense vergonhosa. Então, eu não estou entendendo essa dificuldade, se até mesmo Vladimir Putin já fez todas as suas anotações a respeito do Hamas, se até mesmo a autoridade palestina já classificou o Hamas como um grupo terrorista e disse que o grupo não representa os palestinos. Então, é lamentável a conduta do governo brasileiro, é lamentável que nós temos uma postura diplomática tão fraca no cenário mundial. Bom, meu querido Cristiano Vilela, a proposta que o Brasil encaminhou ao Conselho de Segurança da ONU propunha uma pausa humanitária
para que fosse estabelecido em Gaza um tempo para socorrer milhares de civis, porque o bloqueio aprofunda uma crise política e escancara a incapacidade das potências de chegar ao entendimento para frear o ciclo de mortes. Não era uma proposta, também com o comentário do Márcio, já entrando junto com você, os dois comentando, não era uma proposta que deveria ser aceita? Por que os Estados Unidos vetou? Olha, os Estados Unidos, eles colocaram o seu veto justamente porque essa proposta, ela falava de pacificação, claro que nesse sentido todo mundo quer isso, mas ela colocava em pé de igualdade a situação de Israel, sendo que Israel, ele foi invadido, ele foi atacado por esse grupo terrorista. E em momento algum essa proposta colocava o direito de Israel de se defender. Tal e qual o governo brasileiro cometeu uma gafe há cerca de 2, 3 meses atrás, colocando no mesmo pé de igualdade Rússia e Ucrânia, sem deixar claro que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, a mesma situação mais ou menos semelhante, foi essa agora, onde essa nota, embora tivesse alguns elementos até positivos, mas ela não dava o direito a Israel se defender. Ora, Israel foi atacado, seus populares, seus civis foram violentados, foram mortos, a sua população está vivendo um momento de terror e Israel vai ter que ficar realmente paradinho, de braços quietos, só aguardando um novo ataque. Então, nesse sentido, os Estados Unidos se posicionaram, e eu vejo que se posicionaram com um certo grau de adequação, porque o direito de Israel de se proteger, isso a gente não pode de forma alguma abrir mão. Muito bem, eu quero ouvir o Márcio Pichuluk. Agora, o professor Márcio, como é que faz? Se faz um cessar-fogo, o Hamas se reorganiza e se reabastece de armas. E, portanto, operacionalmente, um exército, quando está no início da sua operação, se ele faz o cessar-fogo logo ao início, ele aborta grande parte da eficiência dessa operação. Por outro lado, é importante socorrer essa população. Se correr o bicho, como é que é? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Queria que você comentasse isso também, essa análise e a proposta do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que aqui no Linha de Frente nós não politizamos uma discussão numa tragédia como essa. Nós procuramos fazer a análise mais técnica e acurada possível. Por favor, querido professor Márcio Pichuluk. Olha, a preocupação de Israel é resgatar os reféns. Essa é a principal preocupação de Israel. Tem centenas de famílias em Israel desesperadas, seus bebês foram sequestrados, suas filhas, não se sabe se continuam sendo estupradas, não se sabe quem está vivo. O Hamas... Ao seu lado, à direita da tela, quem está vendo ao direito do professor Márcio, são imagens ao vivo, à noite, agora são 21h10, faixa de Gaza sem eletricidade, a qualquer momento podem surgir bombardeios aqui, então são imagens narradas ao vivo. Com a palavra, professor Márcio. Então, famílias que nem sabem se seus filhos ainda estão vivos, se os seus bebês estão vivos. Então, a preocupação de Israel agora é resgatar esses reféns. O Hamas também não informou oficialmente quantos reféns tem. Não se sabe se tem reféns na mão só do Hamas ou também com a Jihad Islâmica, que é outro grupo terrorista, ou com palestinos que se aproveitaram da invasão de Israel, foram para lá e também sequestraram meninas. Então a situação é caótica, ninguém sabe o que está acontecendo. Esses 350 mil soldados que estão na fronteira não estão necessariamente para entrar e destruir Gaza. Eles estão defendendo o território de Israel, que continua sendo atacado. Enquanto a gente estava falando, agora são 9h20, né? Aqui no 9h10, 3h10 no Brasil, era 9h10 em Israel. Esse meu amigo médico, Vitor Bilmo, me mandou uma foto deles escondidos, porque soou alarme, mais uma vez, mais foguetes caindo, e ele trabalha no hospital. Ele mandou fotos dos pacientes machucados, enfaixados, também dentro dos bunkers para se proteger. A situação continua ruim. Israel não quer entrar e destruir Gaza. Israel quer os reféns de volta. Israel quer que parem os ataques contra a sua população. Israel quer paz, a gente pode observar isso. Quando aconteceu o ataque no sábado, não saiu nenhum judeu do mundo saiu para protestar na frente da embaixada da Arábia Saudita, da Turquia, do Líbano, onde fosse. Ficaram quietos. Agora, assim que acontece alguma coisa,
as comunidades árabes atacam embaixadas no Líbano, na Turquia, na Arábia Saudita, começam a atacar em todo lugar. Quer dizer, os árabes começam a atacar em todo lugar, as embaixadas israelenses também, americanas e tudo mais. Vamos deixar bem claro, a gente quer viver em paz. É um país que progride, é um país que cresce, que tem desenvolvimento, não tem necessidade de guerra. A gente ocupa 0,8% de todos os países árabes, é 0,8%. Os países árabes têm 99,2% dos territórios. Nós somos apenas, lá em Israel são 9 milhões de pessoas. O pessoal quer viver em paz, eles querem continuar a sua vida em paz. Agora, os terroristas querem terror, eles querem matar todos os judeus, não só em Israel, mas no mundo inteiro. Tem atentados no mundo inteiro acontecendo. Nós temos que parar com isso, só que, infelizmente, as nações desunidas não têm competência para isso. Vão ter que se juntar às potências e achar uma solução para essa crise humanitária dos dois lados, tanto em Gaza quanto em Israel. Os dois lados estão sofrendo. Nós estamos no século XXI, sabe? Não é possível que o mundo continue em guerra no século XXI. Nós temos que viver em paz. Há 2 anos atrás o mundo ia acabar por causa de uma pandemia. Não acabou e agora nós vamos entrar na outra guerra. Não faz sentido isso. Verdade. Lembrando também que nós temos aí mais de 1 bilhão entre árabes e muçulmanos em todo o mundo e a grande maioria trabalha, produz, traz grande contribuição para a humanidade e, infelizmente, existe uma minoria pequena proporcionalmente, mas que acaba sendo numerosa de forma quantitativa, que quer a violência, e isso é muito ruim, é muito triste, mas, evidentemente, nós temos que separar o povo palestino do Hamas, o povo libanês do Hezbollah e os árabes também daqueles que praticam violência, como temos aqui no Brasil brasileiros que praticam violência, Estados Unidos, americanos que estão presos também.